Alô, pessoal! Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos falar do item nebulosa difusa, o começo da nebulosa difusa. E vamos fazer a revisão do estudo passado, que é a estrela temporária. Vamos então fazer a revisão do último item que nós estudamos na vez passada, que é a estrela temporária. A estrela temporária, que nós chamamos carinhosamente de ETEMP, ela cai no espaço, não tem mais colorido para trocar. Então ela retoma o campo anterior, produz gás igual na estrela luminosa e começa a formar o remoinho, as forças centrípeta e centrífuga. Então, na estrela temporária, nós vamos ver a vinculação dos PIs, almas gêmeas, com a produção de gás pelas células psíquicas. No espaço, os princípios inteligentes atraem suas almas gêmeas, que também se acham no espaço, porém com cores diferentes, pois estavam em estrelas luminosas diferentes. Então, as almas gêmeas são princípios inteligentes que possuem os únicos corpos idênticos no universo. A atração destes é de intensidade inigualável, por causa da afinidade criada em virtude do campo que os dois formaram. Sendo sábia as leis da natureza, as almas gêmeas têm um propósito na evolução. Esses casais de almas gêmeas atraem outros casais idênticos e criam a estrela temporária. Ao se desvincularem, os princípios inteligentes não têm outra base para retomar, a não ser a experiência do primeiro campo de afinidade, onde criaram seus corpos psíquicos com sua alma gêmea. É como se o princípio inteligente se lembrasse dela, pois todo pensamento é um campo de afinidade, gerando indução. Nesse estágio, os princípios inteligentes se vinculam à própria alma gêmea, reproduzindo a operação do primeiro campo de afinidade. Então, associa-se um princípio inteligente de uma cor com outro de outra cor, lembrando que são as almas gêmeas que se encontram com cores diferentes, depois do campo de afinidade feito na estrela luminosa, onde ocorreu a permuta entre almas gêmeas diferentes, constituindo assim os princípios inteligentes uma espécie. A semelhança da união conjugal de ciclo vicioso. Os dois se unem e vão trocando os coloridos, obedecendo ao princípio de atração e repulsão. Os princípios inteligentes são individualidades, mas a resposta é individual no coletivo. Reproduz-se aqui o regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. O círculo vicioso é um campo de afinidade resultante da lei de causa e efeito, ou seja, daquilo que cada um deu de bom e menos bom, sendo os dois assolados pela saturação da sensualidade, que é a alavanca do processo. Eles vão encontrar alguém que fez o mesmo campo de afinidade, porque é dando que se recebe. Nem sempre as duas almas se encontraram em reencarnações passadas. O que elas fizeram cada uma foi um campo de afinidade do ciclo vicioso. Elas estão afinizadas com o que elas mesmas fizeram no passado. Sob o ponto de vista das virtudes terrenas, os dois são primores, mas quando casam, sua vida a dois é um tumulto. A situação não é fácil, mas já se casaram. O que fazer? Tem a tradição, a sociedade, os familiares, o conceito e o preconceito. Então, a pessoa não consegue, não quer mais sair da complicação do ciclo vicioso. Um exemplo de vinculação com o poder, autoridade com conhecimento, que nós citamos, foi o caso Marcelo, de No Mundo Maior. Então, a ciência oficial classifica esse campo como uma estrela temporária. E é mesmo temporária. Por quê? Porque é a última fase antes da materialização. É a última etapa dos princípios inteligentes, almas gêmeas e células psíquicas no campo psíquico. Esse campo é de curta duração,
uma vez que em volta dela se formam os gases produzidos pelas células psíquicas do corpo dos dois princípios inteligentes. Os gases que são produzidos nesta fase, quando começam a pegar rotação em razão de grande quantidade de peso, formam o remoinho. Dentro dele está girando a estrela temporária. Com isso, começa o processo de separação das células do corpo dos princípios inteligentes, pois no remoinho são acionadas duas forças, a centrífuga e a centrípeta. A força centrífuga promove a fuga do centro, induzindo o deslocamento da célula psíquica do corpo do princípio inteligente, e a força centrípeta puxa os elementos para o centro. Esse processo ocorre porque as células psíquicas foram agregadas ao corpo do princípio inteligente, mas não são o princípio inteligente. De modo semelhante, anseios, estados íntimos, desejos, reflexos que agregamos e que não são mais úteis em um estado evolutivo também necessitarão ser dinamizados por nosso estudo, boa vontade e persistência no nosso ajuste em relação às leis naturais para promover a superação do campo de afinidade ainda fundado em apego. Nós citamos o exemplo de Públio Lentulus e Jesus, o diálogo dos dois, no livro Há 2000 anos. Então, gente, finalizando, nós vimos na estrela temporária que cai no espaço quando não tem mais colorido para trocar. Retoma o campo anterior, a produção de gás, e forma um remoinho, dando início, então, à nebulosa difusa, que é o próximo item da apostila. Então, pessoal, vamos falar hoje da nebulosa difusa. Na estrela temporária, o corpo psíquico do casal, que é uma espécie, começa a se desagregar. Então, as células psíquicas iniciam a produção de gases mais pesados e quando esses atingem um volume superior à referida estrela, forma-se em torno dela um remoinho, e que a gente dá o nome de nebulosa difusa. Os gases produzidos pelas células psíquicas do corpo do princípio inteligente, na estrela temporária, origina-se um campo de forças. Em suma, vejamos como sucede tal processo. Ocorre um aumento de gás que resulta na formação de um remoinho em torno da estrela temporária. Quando a quantidade e o peso dos gases se avolumam, o remoinho pega o movimento da estrela temporária e gera um campo de forças centrípeta e centrífugas, denominado nebulosa difusa. Então, ao atravessá-lo, deslocam-se os corpúsculos de linha indireta, aliás, que se materializam como minerais, ou seja, os elementos da tabela periódica, como nós vamos ver mais à frente. Vão se separar também no remoinho os princípios inteligentes, que vão se materializar como cristal. Gente, então o remoinho ou redemoinho é o encontro de ondas ou ventos opostos. É um rápido movimento circular de pequeno diâmetro nas águas de um rio, de uma corrente ou de uma pia ao ser esvaziado pelo ralo. Também a gente vê o remoinho nas mechas de cabelo, de pelos que crescem em sentido contrário, em espiral. Exemplo, então, da nebulosa difusa, que para nós é a NEDIF, né? É um campo de força. Nós poderíamos citar em nosso dia a dia a necessidade de alterar, então, o campo mental, promovendo vibrações que incorporem a influência renovadora do Evangelho. Somente o Espírito é capaz de fazer isso consigo. Estudar a evolução com boa vontade e persistência, colocando a força centrífuga em ação, para manter um campo vibratório útil e proveitoso.
E vamos lembrar aqui, então, como Paulo diz para nós, né, em Romanos 2:6, a cada um segundo as suas obras. Outro exemplo que poderíamos citar, aproveitando o momento de isolamento que todos estamos vivendo, seria rever nossos posicionamentos, nossos valores e nossos conceitos, ajustando-os. A nebulosa difusa é um processo muito interessante, tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje, né? Com esse remoinho que vai transformar a nebulosa de palavras-chave que nós vimos hoje no estudo. Remoinho, campo de forças centrípeta e centrífuga e a desagregação e materialização. Então, nós estamos começando um processo de materialização no estudo de evolução. Era o que tínhamos para hoje. Nós estamos agradecendo a todos, pedindo que no próxima vez estejamos todos aqui com saúde, com boa vontade e persistência, e que todos possamos ter uma semana ótima. E fiquem em paz. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade do trabalho. Muita paz para todos.